como é bom. Isso aqui, para mim, é o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Desde a conversão até a volta de Jesus, é o sobrenatural, é o Espírito Santo agindo em nós. Amém? É o Espírito Santo agindo em nossas vidas de maneira sobrenatural. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar aos nossos corações, porque isso é tremendo o que o apóstolo Paulo escreveu, como esse homem foi usado pelo Senhor. Como esse homem foi usado pelo Senhor, e eu creio que o Senhor também quer usar as nossas vidas nesse tempo, para que possamos também viver no Espírito e andar no Espírito, como a palavra de Deus estabeleceu para as nossas vidas. E diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. É forte ou não é forte? Já esse texto é muito forte. Jamais satisfareis. Se você andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele vai falar algo aqui que ele fala, porque a carne milita contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito. Há uma batalha dentro de nós, que é carnal, querendo tirar as coisas de Deus, que é tirando o que é espiritual da sua vida para você possa andar na carne. E diz que o Espírito contra a carne. Vou repetir, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E esse texto me chama a atenção porque a gente vê o Espírito Santo, ele nem lutando contra Satanás. Ele está lutando contra quem? Contra a carne. Porque nós não somos chamados para andar na carne. E precisamos fazer uma escolha em nossas vidas. Ou andamos na carne ou no Espírito. Não dá para fazer os dois. É um ou outro. Amém? E a única maneira de não satisfazer o desejo da carne é você escolher andar no Espírito. Parece fácil, mas é tão espiritual isso, né, que às vezes a gente resiste e devemos meditar bastante nesses textos e procurar viver, porque tudo isso é sobrenatural de Deus. O espiritual é sobrenatural de Deus, o que Deus estabeleceu. Vamos lá, continuando aqui. Mas, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Mas se sois guiados pelo Espírito, alguém que está andando, sendo guiado pelo Espírito Santo. O Senhor nos guarda até da condenação da lei, porque a lei foi dada para nos condenar, para mostrar, na verdade, quem nós somos. O irmão até falou hoje, a lei também Deus deu para poder nos ajudar, para até limitar o pecado do homem, porque o homem estava assim, abusando do pecado, e o Senhor deu a lei para poder, não só para mostrar o quanto nós somos pecadores e precisamos de Deus, mas também para poder colocar um limite no pecado. É assim, a palavra é limite, que você usou, né? É o limite no pecado. Mas o homem é desobediente sem Deus, ele é desobediente, ele até ignora a lei, ele faz o que ele quer. Mas se nós andarmos no Espírito, toda aquela acusação, toda a verdade que a lei nos mostra, nós estamos livres quando andamos no Espírito, quando estamos em Cristo e andamos no Espírito. Olha o versículo 19. Ele vai falar agora das obras da carne. Acho que eu pulei um, né? As obras da carne. Muito conhecido. Quantos já leram esse texto aí? Quantos já leram? Acho que todo mundo conhece bem. Sabe dessa realidade. Eu não estou falando nenhuma novidade para... Eu creio que para a maioria.
para a maioria aqui. Mas a gente precisa falar dessas coisas porque hoje existem muitos escândalos, muitas pessoas até achando que pode viver na carne. Mesmo a palavra dizendo para não andar na carne, para não satisfazer essas coisas da carne. A gente vê pessoas defendendo isso. E a Bíblia apontando em outra direção, para andar no Espírito. Olha o que ele fala aqui no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, que é imoralidade sexual, em várias áreas. Até o homossexualismo também é uma prostituição. Impureza, lascívia, que é sensualidade exagerada, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Até a gente, quase ninguém prega sobre bebedice e glutonaria, né? Principalmente sobre glutonaria. Ninguém nem gosta, dificilmente. A gente podia pregar até isso aí na celebração de final de ano, que vai ter comida aqui, né, para os irmãos. Opa! E é tudo no exagero, né? E é lícito comer, mas pode ser pecado comer exageradamente, sem controle. É incrível. A gente pode ter muitas coisas lícitas, mas no exagero ela vem a ser pecado. Porque tem que ter um controle, tem que ter moderação. Amém, amados? Mas aí diz assim, mas ele fala assim, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E a ideia de praticar é aquela pessoa que está vivendo nessas práticas mesmo, né? Não quer dizer que você não vá falhar. O maduro, ele falha, ele se arrepende. Ele faz o caminho de volta. Conserta, restitui, faz tudo o que tem que ser feito para voltar e não vive praticando o pecado. Eu entendo que é isso que Paulo está falando aqui, da prática. Já a mente já cauterizou? É normal, não tem nada a ver, pastor. Vocês escutaram nada a ver? Hoje é muito comum, né? Nada a ver, pastor. Você é religioso, fanático. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. É muito sério isso. Devemos obedecer a palavra de Deus. Versículo 21 eu já li, né? No versículo 22, eu quero ler até o versículo 25. Diz assim, agora vem o que o Espírito vai fazer em nós. Se nós andamos no Espírito, ele vai produzir isso em nossas vidas, o fruto. E Jesus falou que nós somos conhecidos pelo fruto. É importante, é tão importante a gente andar no Espírito e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Todos os dias, desde a salvação até a volta de Jesus, é uma obra, é uma ação do Espírito Santo, é o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Ele vai falar aqui, olha, e você pode até fazendo uma reflexão aí, se tiver algum desses pontos que você precisa trabalhar, é tempo de se render ao Espírito Santo. Tempo de se render e deixar, caminhar nele e deixar ele trabalhar na sua vida. Porque ele quer trabalhar na sua vida, ele quer te ajudar. Sobrenatural é porque você precisa dele. O sobrenatural porque nós não podemos fazer sozinho. A parte espiritual não dá para a gente fazer sozinho. Precisamos da ajuda do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Porque senão a gente vai para a carne. E vai para a carne mesmo. Qualquer um, sem exceção, pastores, músicos, qualquer um, se não anda no Espírito, vai para a carne, vai para o pecado, e um abismo vai chamando o outro, e vai para o lodo mesmo. Se não andarmos no Espírito, todos nós podemos andar na carne, se não vigiarmos. Aí ele vai falar, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha só, esse texto para mim também é muito forte. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Mas os que são de Cristo, os que o Espírito Santo convenceu e você nasceu de novo, os que são de Cristo são aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus, fizeram Jesus Senhor e Salvador. Isso só é possível por uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos resgata do mundo e agora nós somos colocados na videira ou em Cristo para vivermos esta verdade, para crucificar a carne, ou crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha, e desejos, né? Imagina que concupiscências são desejos, né? Carnais, desejos. Imagina que o próprio apóstolo Paulo também, que era um homem de Deus, passou pelas mesmas tentações de que nós passamos e devemos e podemos vencer, se andarmos no Espírito. Aquele texto me chama a atenção, se andarmos no Espírito, né? Se andai no Espírito, jamais satisfareis, jamais. Vai mortificando todas as vontades carnais, você vai andar no Espírito, vai ser guiado pelo Espírito Santo. Lembra que eu preguei, Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus ali são filhos maduros. É lógico que quando você se converte a uma criança e vai passando o Espírito Santo, você está andando, vai trabalhando, vai transformando a sua vida e você vai amadurecendo, chegar a ser guiado pelo Espírito Santo, vai poder ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, amados? Amém? O Espírito Santo fala conosco e nós podemos e devemos aprender a ouvir a voz dele. A igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja não é guiada, eu creio em profecias, mas ela não é guiada por profecias, ela é guiada, não existe uma referência dizendo que nós vamos ser guiados por profecias, apesar de eu crer, apesar da profecia ser bíblica, eu creio, mas nós não seremos guiados por profecias, mas sim, como diz a palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, coisa tremenda, isso é sobrenatural, de Deus poder falar com você. Isso é tremendo e Ele quer falar com você. A verdade, Ele tem falado com você. Ele tem falado em nossas vidas, sempre. Ele quer guiar você em caminhos verdejantes, caminhos da justiça, de obediência. Mas a carne, se nós andarmos na carne, dificilmente vamos ouvir a voz do Espírito Santo. E ele vai falar, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Você tem ideia, né? Assim, Jesus, a gente crucifica todas as nossas vontades, a gente morre, deve morrer para os nossos prazeres. Aí a gente pensa, não, eu vou morrer e não vou ter nenhuma alegria mais. Gente, o Espírito Santo é alegria, é a maior bênção. É a maior bênção, meus amados, andar nele. É bênção porque ele transforma a sua vida, ele te dá paz. Jesus falou que a paz que Jesus dá, o mundo não te dá. Não pode, você precisa viver e entender isso, que é muito melhor andar no Espírito. É muito melhor, é muito melhor. Aí ele vai falar assim, eu vou até ler o texto de Jesus falando em Lucas 9, 23, eu nem coloquei aí, mas ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Olha só, isso aqui é interessante. Para mim fala muito, Jesus falando, cada dia. Andar no Espírito não é só andar de domingo em domingo. Agora eu vou andar no Espírito porque eu vou para o culto hoje. Aí sou espiritual. Aí sai daqui, aí segunda, vai para a carne, terça, quarta, quinta, aí vai chegando no final de semana, você precisa, eu tenho que me arrepender porque eu estou indo. Vira religiosidade isso. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Nossa vida é para andar no Espírito quando?
Só um dia? Só esse momento? Sempre. Porque nós estamos em Cristo. Você está numa posição em Cristo. Se você nasceu de novo, fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você está em Cristo. Você não vai sair agora, vou dar uma saidinha aqui, Jesus, eu vou fazer o que eu quero ali. Não, a sua posição tem que ser fixa ali em Cristo. Não dá, isso não tem essa possibilidade. Ou você está ou não está. Você precisa tomar uma decisão de estar de verdade. Se você está, agora começa a andar no Espírito. Aí vamos lá, versículo 25, que é o tema de hoje, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver e andar, meus amados, é uma ação do Espírito Santo. Jesus falou, os que são nascidos da carne, é carne. E ele está falando de que do primeiro nascimento, né, nosso, de Adão, todos aqui viemos de Adão. E o fruto, a semente do pecado está em nossas vidas. Esse corpo aqui experimentou pecado. Amém? Quantos aqui entendem isso? Todos entendem, amém? Todos nós nascemos da carne, pecadores. O nosso caminho é para a perdição. E vem o Espírito Santo e trabalha, porque é uma ação do Espírito Santo, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence que nós precisamos de Cristo. Jesus veio para nos resgatar, porque o pecado ele separa a gente de Deus. Vocês sabem disso? Qual é o salário do pecado? A morte. Ficamos separados. Isaías 59 fala que o pecado separa a gente de Deus, faz separação. Não tem comunhão, luz e trevas. Não dá para andar em trevas e querer viver Deus. Não tem comunhão. Separação. Jesus veio para nos reconectar com o Pai. Amém? Acho que todo mundo entende isso, mas é uma ação do Espírito Santo em nós. Nós não podemos, viver isso. Quem nasce da carne é carne, e do Espírito é o quê? É Espírito. E nós estávamos mortos em nossos delitos, perdidos. Não havia um justo sequer. Todos seria feito justiça, porque nós entramos para o pecado. Entramos para o pecado, morremos espiritualmente desconectados de Deus, e veio o Espírito Santo e te restaura, dá vida agora em Cristo. É uma ação do Espírito Santo em nós. Por isso que Paulo fala, se vivemos no Espírito, se nós nascemos agora do Espírito, como Jesus falou, devemos também andar no Espírito. Isso é uma ordenança para as nossas vidas, não é uma opção. Se você de verdade nasceu de novo, se você foi vivificado pelo Espírito Santo, quando você estava morto dos seus pecados, como fala Efésios capítulo 2:1, estava perdido, o Espírito Santo te resgatou, te tirou das trevas, te colocou no reino da luz, em Cristo Jesus. Agora nós devemos também, da mesma forma que vivemos agora por causa do Espírito Santo em nossas vidas, nós devemos aprender a andar também no Espírito, desde o primeiro dia que nascemos de novo. Porque nascemos agora do Espírito. Porque Jesus falou isso em João capítulo 3. Que é nascido da carne é carne, mas do Espírito é Espírito, é para andar no sobrenatural, andar sendo guiado pelo Espírito Santo, porque é isso que está escrito na palavra e nós devemos entender que isso precisa cumprir em nossas vidas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é o novo nascimento e depois até agora a volta de Jesus nós vamos andar nessa verdade. Olha aqui que Tito, capítulo 3, não sei se eu coloquei isso aqui, acho que eu não coloquei, não. Não coloquei. Tito, eu tenho aqui, eu esqueci de botar, perdão, capítulo 3, versículo 5 até o 6, se você quiser ler na sua Bíblia, ele fala assim, não por obras de justiça praticadas por nós, porque ninguém aqui vai ser salvo porque você é um cara bom ou merecedor,
Porque a própria lei te acusa, ela vai te condenar e você vai ver que ninguém pôde cumprir a lei. A lei só mostra o quanto nós somos pecadores, quanto nós precisamos de Deus. A lei vai fazer você ver, olhar, você ver que você é pecador, adúltero. E olha que no tempo de Jesus fala que... Peraí, pastor, você está me acusando de adúltero? Eu vou falar o que Jesus falou, né? Jesus falou que a gente, só em desejar, só em olhar, a gente já comete o quê? Se a gente desejar com olhos impuros, nós estamos falando aqui, maioria para adultos, acho que tem olhar com olhos impuros, a gente já adulterou. A lei mostra isso. Eu vou, assim, até mesmo, quem aqui, eu ia até chamar de ladrão, mas eu achei que era muito mais forte, né? Ou mentiroso, mas que eu estou me incluindo também, é muito mais forte, que na verdade, se você tirar Jesus da sua vida, é isso que nós somos. Quem aqui já roubou? Ninguém nunca roubou? Só eu que roubei? Vou estreitar para você aqui. Quantos aqui já entrou no mercadinho e roubou ali uma frutinha? Tá. Você atua, é porque é justiça. É justiça própria. É justiça própria isso. Você se justificou, achou, né? Mas é pecado da mesma forma. Porque não está lá, é grátis, não. Está lá, você pega, escondido, não tem câmera, hoje tem câmera em tudo. Você está sendo filmado, né? Vai lá e pega e come. Esse é o fruto do primeiro nascimento. Porque o que anda no Espírito não faz mais isso. Opa, não faz mais isso. Amém? Amém? Quem anda no Espírito não faz mais isso. Amém? Ia no mercado, botava no carrinho, comia, depois, acabou, tá vazio, bota de lado. Quem já fez isso? Podia até falar, quem nunca fez, né? Atira a primeira pedra. Ninguém ia poder, todo mundo está condenado, a gente sabe. Mentira. Ele fala para o filho, fala que eu não estou em casa, não. Quando liga o telefone lá. Não é assim? Ela condena, a gente está condenado. Isso é a carne. Do primeiro nascimento, é a semente de Adão, perdidos. Perdidos. Todos nós, né, roubamos, mentimos, adulteramos, matamos. É bem lembrado. Quem aqui já odiou alguém? Assassino. A Bíblia fala essa verdade pra gente. Eu também já odiei. Porque se a gente odeia um irmão, a gente é assassino. Olha só, gente, como é que nós somos miseráveis sem Deus. Perdidos. Ainda tem gente que acha que é bom. Vai ver a definição de bom no dicionário, nem você qualifica para bom. Ninguém é bom. Só Deus. Amém? Para você ver que nós somos perdidos. Isso vem, por isso que o Espírito, tem gente que rejeita Deus. A obra de Jesus é tremenda para restaurar as nossas vidas. Para pararmos de praticar essas coisas absurdas que a gente estava no mundo e achava que era normal. Tem muita gente que, nada a ver, isso é exagero. Mas é pecado, isso é justiça própria. A gente fica se justificando, achando que, não, eu vou para o céu porque eu sou bom. Isso não é bom nada, ninguém é bom. Estamos perdidos. A Bíblia fala que não havia um justo. Todos perecemos, todos estamos destituídos da glória de Deus. É por isso que Jesus veio, para resgatar, para tirar a gente das trevas, porque estávamos cegos e não podíamos entender que isso separava a gente de Deus. Isso separa a gente de Deus. Precisamos de Jesus. E Tito escreve assim, né? Não por obras de justiça praticadas por nós. Porque o que Isaías fala que a nossa justiça é? Fala mais alto. Trapo de imundície. É igual a Adão e Eva, né? A gente continua, misericórdia, isso vai ser indesculpável. A gente vê, que eu falei aqui para vocês, o Espírito Santo está nem lutando contra Satanás, está lutando contra
a nossa carne. Não vai adiantar eu andando nas práticas carnais, está amarrado, Satanás. Temos aqui tomar vergonha na nossa cara e andarmos no Espírito. A verdade é essa, meus amados. Não adianta amarrar Satanás e a gente andando carnalmente. Você está dando brecha para ele agir na sua vida. Precisamos tomar uma posição. Nós, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em obediência, sendo guiado por Ele todo o tempo. Todo o tempo. É aqui, é em casa, é no trabalho, é dentro do mercado. É dentro do mercado também, gente. Porque aí você vai pegar, agora você vai lembrar, né? Puxa, eu comi aquela frutinha, já não posso mais. Não pode, não. Não deve, meus amados. Canetinha, né? Quem nunca roubou uma canetinha, né? Hã? Quê? Eu lembro, mas não... Esquece. Amém, amados? Gente, isso aí tá rindo, mas é sério isso. Porque leva à perdição eterna. É uma perdição eterna. Diz assim, né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele pega a gente imundo, sujo do pecado e limpa as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus veio para morrer na cruz e quando Ele morreu, logo depois veio o Espírito Santo para nos ajudar agora nesse caminho, nesse processo de andarmos no Espírito até a volta, porque nós fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Devemos aprender a andar no Espírito todo dia, todo tempo, toda hora. Amém. Aleluia. Uma coisa que a gente precisa entender, põe lá o PowerPoint, por favor, em nome de Jesus aí, meu. Efésios capítulo 4, olha o que Paulo... É uma luta, lembra? Paulo fala de uma luta constante ali, da carne contra o Espírito. Quantos entendem isso? Quantos passam aqui por lutas constantemente? Todos nós. Devemos crucificar, né? Jesus falou, né? Toma a sua cruz, dia a dia. Não dá para ser... Hoje você luta e amanhã você esquece, ignora e volta para as práticas carnais. Não dá. Ele fala em Efésios uma coisa que a gente precisa, que a conversão, ela não elimina. A conversão, olha, nós temos esse corpo aqui, ele experimentou o pecado. Nós nascemos de novo, mas vivemos no endereço velho ainda. Até o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, vamos receber um corpo glorificado. Aí já não vai haver mais essa batalha. Mas enquanto nós vivermos nesse corpo, vai haver essa batalha. É por isso que o Espírito Santo veio para estar em nós, para nos ajudar nessa batalha. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, lascou. Íamos continuar vivendo carnalmente. Por isso que ele fala, se andar no Espírito, jamais. Porque sem o Espírito Santo não existe essa possibilidade de deixar as obras da carne. Só Ele agindo em nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa bênção, gente. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Podemos vencer as obras da carne no Espírito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aí ele vai falar aqui em Efésios capítulo 4. Olha só esse texto. Esse não, né? É o outro na frente. Já passei? Aí. No sentido de que quanto... Ele está falando isso aí, olha, para crente. Paulo escreve Efésios 4 para crente. 4 e 5, depois você lê em casa. Fala assim, quanto, no sentido de que, quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem. Gente, não dá para fazer sozinho isso. Precisa do Espírito Santo. Não tente lutar com a tua carne sozinho. Não tente. Não consegue. Você acha que consegue? Quem acha que consegue sozinho? Não consegue. Precisa do Espírito Santo, que se corrompe. Olha só, o velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis. Olha, renovar a mente, como Paulo também escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, você pode ver lá, é uma ação do Espírito Santo. E que todos nós devemos aprender a andar para renovar a nossa mente e vivermos, experimentarmos uma renovação de viver este novo de Deus, de poder resistir e falar não para os prazeres da carne. Ele fala assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso aqui é uma ação do Espírito Santo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Isso, gente, só é possível em nós com a ação do Espírito Santo. Não dá para fazer sozinho. O andar, meus amados, olha, o andar no grego é caminhar. Caminhar nesse caminho. Lembra do quem falou de caminho aqui? Jesus. Lembra do caminho estreito? Ele fala do caminho largo e do caminho estreito. Olha o que Isaías fala. Isaías, capítulo 30, versículo 21, ele fala assim, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isso quer dizer que andando no caminho pode vir tentações, mas o Espírito Santo vai ajudar a gente, vai falar assim, olha, andai por este caminho. Porque Ele está conosco para andarmos nessa verdade. Por isso que a gente precisa andar. Se nós não andarmos, meus amados, de verdade, nós vamos acabar satisfazendo os nossos desejos carnais e desobedecendo facilmente. E eu gosto, assim, não só Paulo fala, Pedro também fala, João também fala sobre esse tema. Olha o que João vai escrever em 1 João capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha gente, tem coisas, você não vai morrer, você está vivendo, você vai continuar vivendo, mas eu estou falando para poder vencer, para poder resistir. E Satanás vai usar o mundo para nos trazer para uma vida carnal. Mas nós vamos ser tentados. Isso é fato. Ele vai falar assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, o desejo da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Facilmente, se você não anda no Espírito, você pode ser atraído ou enganado por este mundo, pelos prazeres deste mundo, por as riquezas, bênção, não é bênção? Podemos ser ricos? Podemos, mas também cuidado, porque pode ser uma pedra de tropeço para a sua vida. Amém? Por isso que tem que ter muito cuidado, não dá para andar sem o Espírito Santo e não cair nesse mundo. Qualquer um. Por isso que a Bíblia sempre nos alerta para orar e vigiar. Todo o tempo. E muitos, a gente vê às vezes, líderes que chegaram e que não vigiaram, que caíram em adultério, se corromperam por causa das riquezas. Qualquer um pode cair. Se nós andarmos no caminho e desviarmos para a direita, para a esquerda ou para a direita, nós podemos sim desviar e se endurece, se praticarmos o pecado. O que acontece com a prática do pecado? Ela endurece o coração.
E quando endurece os nossos corações, nós já não ouvimos mais a Deus, não queremos mais ouvir a direção de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um. Vamos lá. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente ou para sempre. E se somente andando no Espírito. Não dá para viver essa verdade. Paulo escreve, não vou me tardar muito aqui, Paulo escreve um texto para mim que é tremendo, eu animo os amados a lerem Romanos capítulo 8, versículo 1, para mostrar ali a nossa batalha carnal mesmo, que a nossa carne e o pendor dela é para o pecado mesmo. Ela vai querer ir para o mundo. Por isso que tem a batalha, o Espírito milita contra a nossa carne. Não é contra Satanás que o Espírito está lutando, contra a nossa carne, as vontades carnais. E nós precisamos, dia a dia, crucificar essas vontades no Senhor. Vamos lá. Agora, pois, essa ficou bem pequenininha, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, posicionado em Cristo. Paulo escreve várias vezes, eu sempre falo isso aqui em Efésios, você pode ler os 6 capítulos de Efésios, Paulo falando em Cristo, ele fala mais ou menos 27 vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo, nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, ele vai falar várias vezes, nós estamos em Cristo, em Cristo, em Cristo, 27 vezes, porque é para permanecer nele. Jesus, em João capítulo 15, do versículo 1 a 10, ele fala 10 vezes permanecer na videira. Nós fomos enxertados na videira ou em Cristo. Permanecer. 10 vezes ele fala, porque é importante isso. E nós vamos ser, a soberba da vida é assim, a gente não precisa mais de Deus. Não preciso mais de Deus, porque o pecado cauteriza a nossa mente. E a gente fala, não preciso mais de Deus e vamos para o pecado. Romanos 8:1 fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, alguém que está assim, está andando no Espírito, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. É novo nascimento, nós estávamos perdidos, a lei veio para mostrar, nós precisamos, porque até o Antigo Testamento aponta para Cristo. Amém, amados? Amém? O Antigo Testamento aponta para Cristo e mostra o quanto nós precisamos de Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, ninguém pôde cumprir a lei. Você vê os apóstolos lá em Atos capítulo 15, eles falando a mesma coisa, que havia uns judeus lá que queriam judaizar a igreja e que queria que obedecesse às leis, e eles vêm, não, ninguém pôde cumprir, nem nossos pais e nem nós mesmos podemos cumprir. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, porque senão estamos perdidos. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. A gente vê, eu falo isso, meus amados, porque hoje nós vivemos em dias maus. A gente vê muita gente defendendo as obras carnais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já escutei isso, é absurdo. Pode viver até em adultério, pode divorciar quantas vezes quiser, pode ser homossexual. Tem gente
que crê nessas loucuras. Você imagina, gente, que a perversão que é essa? Quanta gente, quantos cristãos abraçando isso, porque a carne gosta do pecado. Amém? A carne gosta ou não gosta? Gosta. E a única maneira de vencer é andando no Espírito. Ele vai falando aqui, olha, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Se é carnal, você vai mais ser carnal mesmo, vai viver essa verdade. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Você falou isso, né? Inimizade contra Deus. Não dá você amar o mundo e falar, Deus me ama. Aí seria contrário à palavra de Deus. Você está em desobediência a Deus. Vivendo na carne, no pecado, é desobediência a Deus. Porque Deus não estabeleceu isso. Porque Ele quer se relacionar com você. Ele é um Deus santo. Ele não há trevas. Somente pelo Espírito. É algo de Deus. É algo de Deus para a gente poder se relacionar com Deus, poder ouvir a voz de Deus, sermos completamente guiados por Ele. Aí ele vai falar assim, ó. Onde é que eu estava mesmo? Perdi aqui. Aqui, o pendor, versículo 7. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é ideia do pastor, não, é a Bíblia fala isso. Não agrada andar, ter uma vida carnal, não agrada a Deus. Eu não gosto nem de fazer isso aqui, mas fala para o teu irmão, andar uma vida carnal não agrada a Deus. Fala para o teu irmão aí, ó. Não agrada a Deus ser carnal. Não agrada a Deus. E olha que Paulo lutou contra isso também. Ele está falando de algo que ele experimentou na própria vida dele, essa luta, essa batalha. E ele está mandando para Roma, a igreja que é conhecida de muita carnalidade. É uma igreja que surgiu, que cresceu e que Paulo manda essa carta doutrinária para a igreja, para direcionar os amados irmãos que também eram tentados na carne, que precisavam crucificar as suas paixões na cruz. E andar no Espírito. Da mesma forma, a igreja hoje precisa continuar caminhando nesta verdade. Todos nós, sem exceção, todos nós, todos os dias, porque nós somos tentados todos os dias. Versículo 9. Diz assim, acho que eu não coloquei o 9? Coloquei. Esse ficou bem pequenininho, né? Conseguem ler daí de trás, não? Bem? Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne. Olha só o que ele vai falar. Preste atenção no versículo 9, que é muito forte. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Ele está questionando aqui, olha. De verdade, você não deve estar na carne, né? Não estar na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não está no Espírito de Cristo, este tal não é dele. Eu acredito que no meio dessa multidão que nós chamamos igreja, que a Bíblia chama de igreja, pessoas, a multidão de pessoas, é a realidade de muitos aqui, que não nasceram de novo ainda. Muitos não nasceram de novo. Você pode ter carteirinha VIP de membro de denominação e nunca ter nascido de novo. Você pode ser o maior dizimista e não ter nascido de novo. Você pode ter cargos e não ter nascido de novo. Mas aí, eu já vi pastor se convertendo. Imagina isso, pastores se convertendo, que não nasceram de novo, andavam e achavam que podia fazer as coisas, não tinham experimentado essa obra da ressurreição que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Estávamos mortos e vivemos nele, para andar nele, é para andar nele, é para andar no Espírito.
para andar nele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo manda essa carta para Roma. E muita carnalidade. Mas era só para aquele tempo, hoje não tem mais não. Misericórdia para nós. E nós somos tentados, gente, olha, hoje, assim, sempre houve a tentação, sempre houve essa coisa da carne, né? A televisão, as coisas estão assim, final dos tempos mesmo, né? O mundo, Satanás está oferecendo o mundo mais e mais, e muitas pessoas querendo mais e mais o mundo. E muita gente caindo. Versículo 10. Está ali ainda, né? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo, você falou isso aqui hoje, né? Acho que você falou hoje, né? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo, o corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós, o que em vós habita. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, como devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, a gente vai ser tentado, né? A carne vai querer, mas aí ele vai falar assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Andando no Espírito, ele vai nos ajudar. A gente tá difícil. Carne, não estou falando que vai ser fácil, mas o Espírito vai ajudar. Submete a Deus, resiste o diabo com as tentações, e o que a Bíblia fala? Que ele fugirá de vós. Todos os dias, meus amados, todos os dias, todos nós devemos entrar nessa batalha no Espírito para mortificar a nossa carne, sempre. Paulo escreve aqui, olha, bota lá de novo lá, 1 Coríntios, capítulo, ele vai escrever para Coríntios também, para a gente já quase encerrando aqui, olha, 5 minutos eu devo encerrar aqui, para a gente orar a Deus. 1 Coríntios 3. Olha o que ele fala para uns irmãos. Olha o que ele vai falar para uns irmãos crentes em Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, porque não estavam andando no Espírito os camaradas, né? E sim como carnais. É duro, gente, ter que escrever uma carta dessa para a igreja. Vocês estão andando na carne, como crianças em Cristo, que não amadureceram, continuam criancinha, vivendo nos prazeres desse mundo, abraçando esse mundo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, que palavra dura, Paulo mandando para os crentes carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, isso não existe nesse tempo. Era só naquele tempo. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, né? A velha criatura, o homem natural. É o homem natural que chama, né? O homem natural, a velha criatura, que nasceu da carne, que não dá ouvido à voz do Espírito Santo e não aprendeu ainda que precisa. Eu acredito, meus amados, que na multidão que nós temos hoje, alguém falou no Brasil que a igreja no Brasil cresceu como um oceano, mas tão rasa como uma piscina, rasa, não está sendo ensinada, não está sendo discipulada. Graças a Deus o Senhor vem abrindo os olhos de muitos pastores, muitos irmãos, que a igreja precisa ser discipulada, a aprender a obedecer a palavra de Deus. Está despertando como filho pródigo, acordando e vendo que muitos estão caminhando no lodo. Precisa acordar, precisamos ser ensinados
para amadurecer. A igreja hoje, ela é muito geral. Eu falo por mim também, gente. Muito imatura. Vivi muito tempo imaturo. Muito. Já sou convertido. Vou fazer 30 anos de casado. Eu me converti no ano que eu casei. Você vê como é que é o casamento, é bênção, né? Viu a luta que é o casamento, eu preciso de Jesus. Amém. Não, eu amo minha esposa hoje. Eu falei até no vídeo, mais do que antes, de verdade, que Jesus fez. Mas, por muito tempo, meus amados, eu vivi uma vida imatura. Muito tempo. Carnal. Carnal. E essa é a realidade de muitos. E que o Senhor mudou isso, me despertou, abriu os meus olhos para essa verdade. E essa é a realidade de muitos irmãos. E nós devemos entender isso, que o propósito é de a gente aprender, submeter. A igreja moderna, ela está andando, muita gente imatura e é levada por todo o vento de doutrina, como Paulo escreve em Efésios capítulo 4, muita gente, se a gente continua criancinha, imatura, carnal, ventos de doutrinas, vai para o engano. Engano, fácil, porque criança é mais fácil de manipular, é fácil de manipular. E nós temos falado aqui de discipulado, nós temos batalhado aqui, precisam ser discipulados, todos nós, nós temos falado aqui, o irmão tem sido usado para falar muito do amor prático, da vida prática, de colocar em prática. Faça uma reflexão, até mesmo dentro do seu casamento, homens aqui, que a gente sempre fala isso aqui, não está nem dentro do tema. Você ama a tua esposa como Jesus ama a igreja. Ontem a gente até falou de ser submisso, dessa questão de submissão. Será que nós estamos de verdade colocando em prática? Ou continuamos na nossa... aceitei Jesus, eu continuo praticando a minha justiça, vivendo, achando que não precisa fazer mais nada, está tudo bem. Vai viver como criança. Muita gente de verdade nasceu de novo, mas não está sendo ensinada, discipulada. Jesus, na grande comissão, o que ele falou? Eu sempre repito aqui, vamos lá. Ide fazer o quê? Discípulos. De todas as nações. O que mais? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Qual é a outra parte que eu já falei aqui, eu vou repetir isso aqui, eu já falei isso várias vezes, já preguei essa primeira parte milhares de vezes. E a gente vê muita gente pregando essa primeira parte, e é bíblica. Jesus mandou a gente fazer discípulo de verdade. Mandou a gente pregar a palavra de Deus. Mas ele dá uma outra ordem aí depois no versículo 20. Qual é? Ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado. E muita gente não faz. Eu já falei, eu mesmo quando me converti, nunca ninguém me discipulou. Nunca ninguém foi lá para cuidar de mim. E eu fiquei fervoroso. Minha esposa lembra. Fiquei fervoroso. Eu subia a rua, as pessoas fugiam de mim. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Tá vendo esse Bíblia? Na minha época não tinha nem muitos crentes ainda, né? Você vê que eu estou bem velhinho já, né? Bem velhinho, né? Era assim, gente. Mas se alguém tivesse me discipulado, caminhado comigo, me ensinado, tem que obedecer, tem que abandonar, não faça mais isso. Sabe o que aconteceu? Ninguém me discipulou, eu virei crente altos e baixos. Um dia tá bem, domingo ia para lá para o culto, quando ia depois, aí às vezes o Fluminense era prioridade. Fluminense prioridade, olha só que loucura. Como é que pode? O cara tem que estar muito, muito vazio mesmo, muito desviado, né? Fluminense prioridade. Brincadeira, né? Olho para trás, tem vergonha, isso é vergonha de falar isso. Deixei de ir a jogos por causa de Fluminense, de jogos, a culto, olha só como é que era, né? A culto por causa de ter comunhão com os irmãos por causa de futebol. Que loucura, gente. Que loucura. E como é bom a gente ser orientado, a gente tem trabalhado nisso aqui. Tem trabalhado, às vezes encontra certa resistência, pessoas que não querem ser discipuladas, porque já tem 15 anos, eu já tenho 20 anos, 30 anos. Gente, faça uma reflexão, você vê quanta justiça própria você continua fazendo ainda.
se justificando ainda. A gente, quando eu brigava aqui, eu vou falar só uma experiência rapidinho, não está nem dentro do tema, era sempre assim com a minha esposa. Quando eu brigava com ela, e eu fazia a mesma coisa, lógico. Falava para ela assim, você também faz. Você também faz. Isso é justiça própria, não é? Se justificando. Eu faço porque você também faz. Quase todo mundo faz isso. Isso tem que parar com a gente. Tem que, não, de verdade, eu preciso parar com isso. Me perdoe. Se está te ferindo, me perdoe. Uma coisa que marcou para mim, no meu casamento mesmo, foi quando eu briguei com a minha esposa. Mas briguei sério mesmo, porque eu também brigo, gente. Eu não sou assim, eu brigo, não. Gente, quem briga aqui? Casais aqui brigam? Brigam, mas tem que se arrepender, pedir perdão, fazer o caminho de volta, aquela coisa. Se você feriu, se feriu tem que, se você falou, porque às vezes a gente briga, a gente extrapola às vezes, fala um montão de besteira às vezes, tem que ser controlado, tem que ter domínio próprio, tem que ser espiritual até para brigar. Tem que ser, mas tem que ser com o propósito. No meu coração, eu brigava com a minha esposa, eu queria, às vezes, prevalecer, não queria ajudá-la, não queria orientá-la a viver para Jesus. Não queria ganhá-la, assim, para que ela pudesse entender que eu estava fazendo isso por amor. Não, mas eu queria era na força dos meus braços. E teve uma vez, assim, que eu fiquei muito irado. Eu sou um cara, quem me conhece, eu nunca falei isso aqui publicamente, eu sou um cara bem pacífico, né? Eu sou um cara manso, eu era Santo André antes de ser de Jesus, eu era conhecido como Santo André, que não tinha nada de santo, né? Quem me conhecia, ninguém me conhecia por dentro, mas por dentro, talvez por fora, era um sepulcro caiado, tinha uma aparência de ser santo, mas por dentro era podre, né? Pecador. E uma vez eu brigando com a minha esposa, eu fiquei tão irado. Eu tinha uma camisa que eu amava, aquela camisa muito forte. Mas olha, eu nunca bati na minha esposa, nunca adulterei, nunca traí a minha esposa. Mas naquele dia eu fiquei tão irado com a minha esposa, que a Bíblia fala que a gente pode irar, mas não pecar, né? E eu extrapolei, eu pequei mesmo ali, que eu fiquei tão irado. Eu nem bati nela, graças a Deus, mas me veio uma vontade. Me deu, porque ela me irou tanto. Eu estou falando isso para vocês aqui, meus amados. Não, assim, eu não tenho nenhuma glória nisso, é vergonha isso. Mas assim, não é para fazer isso mesmo, não. Mas eu rasguei a minha camisa, parece que aí rasguei a camisa que eu mais amava, uma camisa de pano grosso. Eu fiquei irado, rasguei ela todinha. E depois eu peguei aquela camisa, eu tirei e joguei fora. Você lembra desse dia? Eu peguei aquela camisa que eu joguei no lixo, eu tentei rasgar aquela camisa, eu não consegui rasgar. Quando eu acalmei o meu coração, aí eu falei para Deus, aí eu me arrependi, né? Pedi perdão a Deus. Eu fiquei arrebentado com aquilo ali, porque eu nunca tinha feito isso, não. Nunca fiz. Eu espero em nome de Jesus que você nunca faça isso. E eu falei para Deus, ela precisa mudar, Deus. Olha como é que ela faz comigo. Olha o que eu fiz com a minha camisa. Comecei a me justificar para Deus. Comecei a falar para Deus, ela precisa mudar. E eu não olhava para mim. E o Espírito Santo falou para mim assim, você muda primeiro. Cara, aquilo, eu achei, não é possível, eu mudar? O que eu preciso mudar? Eu? Fazendo uma reflexão depois, o Espírito Santo foi me ensinando, me mostrando muita coisa eu precisava mudar. Mesmo depois de crente. Glória a Deus, porque o Espírito Santo me orientou. Abriu os meus olhos e eu pude ver que eu não amava a minha esposa como Jesus amou a igreja. Isso o Senhor foi mudando o meu coração, colocando em prática, de poder orientar. A gente briga hoje, mas eu me arrependo, peço perdão, às vezes dá vontade de justiça própria. É normal isso, está lutando, todo dia a gente luta, se arrepende, pede perdão, mas a gente vai amadurecendo com isso e consertando, corrigindo essas práticas. E muitos de nós achamos isso normal, isso não é normal. Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo quer mudar a sua vida, a história do seu casamento, a história da sua vida, para você viver um relacionamento tremendo com Ele, profundo com Ele. Por isso que Paulo, em Efésios 4, 17, 5, 15, ele fala para fazer uma reflexão de como você anda,
como você tem andado. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus. Faça uma reflexão de como você anda, como você tem andado. Tem andado de verdade no Espírito ou tem andado na carne? Gente, isso que eu falei não estava nem dentro do plano, não era nem para ser falado assim. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu acho que foi preciso assim falar isso. Eu nunca falei isso publicamente, mas, amados, eu sei que tem muita gente ferida, muitos crentes maridos que continuam ferindo as suas esposas, muitas mulheres ainda continuam ferindo os seus esposos por causa da carnalidade, andando na sua justiça própria, não obedecendo, não sendo guiado pelo Espírito Santo, e nós precisamos viver andando no Espírito Santo. Se você nasceu de novo de verdade, é para andar em obediência, para aprender a ouvir a voz. E eu louvo a Deus porque eu pude ouvir a voz dele. Eu tentei me desviar para a esquerda e para a direita, ele endireitou o meu caminho e mudou a história da minha vida, e ele quer fazer a mesma coisa com a sua vida. Você precisa se submeter a ele, aprender a ouvir, a andar nele, obedecendo a palavra dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados. Em nome de Jesus. Porque tudo que você... Olha, Gálatas 6, 7. Eu vou botar esse último versículo aqui para a gente orar a Deus. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, algumas versões falam perdição, essa fala corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.